Irmão André é o nome dele. Hoje, com 92 anos de idade. Nasceu na Holanda. Em 1955, ele fundou a organização cristã internacional chamada Portas Abertas. Em plena Guerra Fria, onde a Europa estava dividida pela cortina de ferro, o lado oriental sendo dominado pela ideologia comunista, ele viu a necessidade de se distribuir Bíblias para aquele pessoal, pois a ideologia comunista proibia a distribuição da palavra de Deus. Por isso ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus, pois ele levava Bíblias para aquele lado onde era proibido. Hoje em dia, o Portas Abertas atua em mais de 60 países e a função dessa organização, em especial, é prestar auxílio espiritual e material para os irmãos nossos cristãos perseguidos mundo afora. Todos os anos, a Portas Abertas divulga uma lista atualizada dos países onde há mais perseguição aos cristãos no mundo. Mais uma vez, esse ano de 2021, lidera o ranking o país Coreia do Norte, país comunista que persegue os cristãos de lá. É interessante quando nós observamos essa lista que geralmente os países que mais perseguem cristãos são os países comunistas e os países muçulmanos, mas também nós vemos países hinduístas e países budistas. Isso é um claro sinal de que em países onde não impera o cristianismo há perseguições para quem pensa de modo contrário. Para encerrar esse meu vídeo, eu vou colocar aqui um vídeo que foi disponibilizado e divulgado no canal da Portas Abertas para que você tenha um conhecimento melhor a respeito disso. Se você não sabe do que eu estou falando, do que é essa organização, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acesse lá, procure aprender mais e adquirir esse conhecimento com relação aos cristãos que estão sendo perseguidos no mundo. São mais de 340 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo, um número superior à população brasileira. E se você puder ajudar, ajude por meio de oração, por meio de doação e por meio do seu tempo. Isso fará toda a diferença. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão sendo perseguidos neste momento pelo simples fato de dizerem e confirmarem e não esmorecerem a sua fé em Jesus Cristo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquem com o vídeo da Portas Abertas. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking.
Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição.